Capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. Influência do espírito pessoal do médium. Sistema dos médiuns inertes. Aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem. As línguas, a música, o desenho. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. 223. 1. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. 2. As comunicações, escritas ou verbais, podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ele goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita frequentemente, sem que as chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que evocais aos que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium? Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Não estão errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho? Pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe. Por isso, disse para estudar e observar. Nota: quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela, ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. 4. Uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução. Isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática, mas, ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Sempre não. Porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium, e por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes coisas muito boas. 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? É o espírito do médium que o interpreta porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. 7. O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências,
mas não influencia os espíritos eles mesmos. Não é senão o mau intérprete. 8. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e que exprima o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade, e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. 9. Concebe-se que isso possa ser assim com os médiuns intuitivos, mas não com os que são mecânicos. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium, para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite, pouco a pouco, com a ajuda de diversos intermediários. 10. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. 11. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem nenhuma dúvida, e para certas comunicações, um médium mecânico é preferível. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. 12. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais disso? Não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia pré-concebida e que tombam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. 13. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que há nos corpos inertes, animados, mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas, etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio.
14. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns em os designando sob o nome de médiuns inertes. É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamarem o homem uma marionete. 15. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Não têm a linguagem articulada. Por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia. E nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? Vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês, nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento, para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. 16. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste último. Não há aí uma contradição? Anotai primeiro que todos os médiuns não são igualmente próprios para esse gênero do exercício e, em seguida, que os espíritos a isso não se prestam senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil. Mas, para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldades materiais a vencer. 17. A aptidão de certos médiuns para escreverem em uma língua que lhes é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência e que dela conservou a intuição? Isto pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhecia. 18. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer. A mão, não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras. Ocorre o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. 19. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais, e na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas é natural que para as comunicações de uma certa ordem ele prefira ao médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota, frequentemente, não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos. Mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Nota. Isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes, oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Ver Revista Espírita, julho 1860, artigo sobre a frenologia e a fisiognomia. 20. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem.
De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência. E como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. 21. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Sim. O desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. 22. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou da do espírito que se comunica? Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. 23. Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? Não ocorre sempre assim porque, frequentemente, ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde, e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. 224. O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas para manifestar esse pensamento é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação estranha não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Um médium que não sabe senão o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral, não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer, por seu intermédio, senão perguntas simples. Para as de uma alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Um bom obreiro não gosta de servir-se de más ferramentas. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho. Tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam-se ocupar com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e frequentemente esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas.
E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro, começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, o mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos os mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos, o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos, e que podem provir do médium tão bem quanto do espírito. Há futilidade em se prender em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como ouvimos fazê-lo algumas vezes. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não sejam um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem S, falando a seu neto porque, quando vivo, escrevia dessa maneira, e embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome. 225. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume, da maneira mais clara e mais completa, a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos, propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar, só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo seu adiantamento, ao passo que, entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos num médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida,
Nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento, e isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma, pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar